Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início ao segundo culto desta noite com oração. Amém? Nos colocamos de pé em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te adoramos, ó Deus, te exaltamos e glorificamos o teu nome. Te agradecemos, meu Senhor amado, por pelo primeiro culto e pelo segundo culto que se inicia neste momento. E que o Senhor nos abençoe tanto quanto, meu Senhor amado, nos abençoou no primeiro, meu Senhor. E que teus filhos que foram para casa sejam levados em paz. E nós que aqui estamos possamos te adorar, meu Senhor amado, de verdade, Deus. E possamos ouvir a tua santa palavra na noite desse dia e guardar o nosso coração. Nos abençoa, meu Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, teu Filho, nós te pedimos. Amém. Vamos lá, senta, irmãos. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Aleluia. Graças a Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de estar na casa dele. Glórias ao nome do Senhor. Minha voz está muito ruim. Está dando problema. É que essa máscara aqui ela é de espuma, né? Então quase você não sente a dança. Está para suportar. Irmãos, eu quero louvar ao Senhor. E o dia 143. Melhor, 243, isso, meus amigos? 243. Paulo abriu o culto. Sol. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, gozaremos. Ressuscitado com doçura, sem luz, sem laços, para ouvir o que nos foi dado, como canta pelo teu Espírito Santo.
Senhor, amém? Amém. Nesse momento eu quero aproveitar e trazer uma oração para os irmãos. Peço que vocês aí mesmo sentados comecem a meditar com o Senhor neste momento, deixando nesse altar tudo aquilo que você trouxe de lá de fora para dentro. Comece a deixar seus problemas, suas enfermidades e acreditar que Deus é com vocês nesta hora. Mas para isso, se você está aqui nesta noite, é porque você quer um compromisso com Deus. E se você quer um compromisso com Deus, Deus ele vai te dar vitória. Amém? Oh, Pai Celestial, nesta noite, Senhor, estamos diante do Teu altar, meu Pai amado, para entregar o nosso melhor, Senhor. Não apenas nossas necessidades, mas sim o melhor que nós temos, Senhor, para Ti. Te glorificar em espírito e em verdade, Senhor. Porque é para isso que nós estamos aqui também nessa noite, meu Pai. Para Te adorar em espírito e em verdade, meu Pai Celestial. Venha com Teu Espírito Santo neste momento fazer um governo nesta casa, Pai. Oh, Celestial. Muito obrigada, meu Pai, por essa noite, Senhor. Levanto as minhas mãos, só penso em Te adorar. Buscar Tua presença, mover meu coração em direção ao Teu. Atender ao Teu convite e me humilhar, me entregar a Ti.
Cristina, senhor Paulo, senhor Manuel, tio do Rodrigo, quero que vocês saibam que vocês nos trazem alegria de estar aqui nesta noite conosco. Amém, igreja? Amém. A igreja se alegra com a presença deles? Amém. Vamos dar de novo ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Hoje o tempo é curto, viu? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa, Jesus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, meu Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Só de louco a paz do Senhor. Amém.
Lá em Canaã da Galileia estava havendo uma festa de casamento. Os noivos têm se preparado muitos dias para o grande momento. Os convidados prestigiam o vinho enquanto eles apreciavam. Admirados com a grandeza, creio que muitos a festa elogiavam. Só que em dado momento alguém avisa correndo: o vinho da festa acabou e não tem como repor. O que nós vamos fazer? Pois ninguém pode saber. E o pior é que ninguém tem vinho pra nos vender. Só entre os convidados havia um convidado que está sabendo, pois o caso dele foi relatado. Ele levanta-se em poucos instantes, o cenário é mudado. Jesus estava lá no casamento, prestigiando os noivos, mas agora era hora do seu momento. Ele transforma água em vinho enquanto saborear, viram logo a diferença. O vinho que transformaram tem sabor de sua presença, pois nessa que tem ele, pode crer, tem providência. Você faz a festa, marca o dia da festa, chama o povo pra festa, está à frente da festa, traz cantores pra festa, pregadores pra festa, mas a festa pra ter festa tem que ser Jesus na festa. O figura é ele, você sabe, é ele quem resolve, é ele quem assim, é ele quem. Você organiza a festa, mas quem dá a festa é ele. Pode estar presente, magistrados, letrados, prefeitos, juízes, advogados. Será mais uma festa se não eu estiver presente. O principal convidado, não chegou a criticar, nem de barco de avião, não veio de condução. O principal convidado veio voando no alto, já mudou esse ambiente, já multiplicou, já te renovou, já te batizou, já chegou e curou, já abriu a porta, colocou pra fora toda a hoste do inferno que se atormenta, funciona. Descansa o seu coração, você está na festa, tem a solução. Se faltar for um lado, não tem problema, pois na festa tem um convidado. O principal convidado não chegou a criticar, nem de barco ou de avião, não veio de condução. O principal convidado veio voando do alto, já posou nesse ambiente, já mudou todo o cenário, já multiplicou, já te renovou, já te batizou, já chegou e curou, já abriu a porta, colocou pra fora toda a hoste do inferno que se atormenta, funciona. Descansa o teu coração, você está na festa, tem a solução. Se faltar por um caso, não tem problema, pois a festa tem um convidado.
Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas mães, as crianças. Nossa oportunidade em nome de Jesus. Jesus abençoe, meu Pai, aleluia. Nosso é Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Abençoa, meu Pai. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos repetir a apresentação que fizemos no primeiro culto. Uma pequena homenagem aos pais. Uma pequena homenagem aos pais. Com esse distanciamento, nós não podemos ensaiar como nós gostaríamos. Nós pensamos uma coisa diferente, uma apresentação do telão, onde nós colocamos um título, Pai, do Senhor eu quero paz, onde de uma forma muito simples nós tentamos colocar a vontade de Deus quando criou o Pai, e com o propósito de Deus quando criou o Pai, e de ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e também a doçura da criança em receber os ensinamentos do Pai. E aí nós vamos fazer essa pequena apresentação. Abençoa, meu Pai. Precisa saber voar, o mundo se constrói.
minha foto não estava lá não, mas eu ganhei bis, tá? Obrigado. E é bom demais esse negócio. O cara que inventou esse negócio de bis é inteligente, né? Ninguém consegue comer só um. E às vezes tem gente que não come um só porque vai almoçar, então também não quero, mas é bom. E a gente fala muita propaganda desse negócio aqui, viu? Esse negócio gravado aqui é um problema sério. Queridos, eu já vou estar passando para o nosso pastor. Ele já falou aqui do primeiro culto sobre o nosso sorteio aí de um vale presente do Boticário, né? Mais propaganda, para angariar fundos para a escola dominical. Como os irmãos sabem, essa igreja não fica falando de dízimo nem de oferta. E para ajudar de alguma forma, a gente faz esse sorteio para angariar fundos para alguns departamentos. E aí você compra um ticketzinho no valor de R$15, mas se você ganhar, você leva um vale presente do Boticário por R$270. E a intenção aqui é você cooperar, você ajudar para o departamento. Que o Senhor os abençoe. Nós temos aí ainda alguns números, e se vocês tirarem tudo aí, a gente faz mais, e aí a gente vai conseguindo aí para a gente fazer uma confraternização de final de ano aí para a Escola Bíblica Dominical. E muito obrigado, que o Senhor os abençoe, pastor Moisés. Meus irmãos, da paz do Senhor, nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Glória a Jesus. Apenas o versículo de número 29, que diz assim, capítulo 22, versículo 29 do Evangelho segundo escreveu Mateus. O texto diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pai, obrigado por esta palavra que é lida aos nossos ouvidos, mas precisamos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, aplique esta mesma palavra aos corações. Assim nós estamos nos predispondo, Senhor, a ouvir esta palavra e pedindo, ajuda-nos a entender. Por isso te pedimos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Se assente, irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto em que Jesus, ele está em Jerusalém. Os irmãos sabem que ele entrou em Jerusalém, a entrada triunfal, Deus em Jerusalém. Jesus está prestes a cumprir o propósito que veio cumprir nesta terra. Entretanto, ainda tem alguns desafios. Interessante é que Jesus ele tinha sido muito perseguido, principalmente pelas pessoas que professavam o nome do Senhor, o nome de Deus. Jesus, ele nesta situação, nós observamos, ele com sucesso resistiu os fariseus, ainda no capítulo 21 e 22, ele resistiu os fariseus, ele resistiu os herodianos, também está neste capítulo, o capítulo herodianos, é um grupo terrível. Esse grupo, não sei se ele era pior ou melhor do que os fariseus, mas eles tinham assim um certo conchavo, um certo fechamento, né? Porque os fariseus também datavam de muitos anos antes de Cristo ter nascido, e os herodianos também do segundo século. Só que os herodianos, eles, assim como os fariseus, eles guardavam a lei e também cuidavam das coisas do templo, principalmente o templo de Herodes. E até há quem diga, né, como Flávio José, historiador,
que era um grupo de pessoas seletos na sociedade, políticos, pessoas da classe nobre, né? E que cuidavam do templo, da manutenção do templo, e eles tinham esse nome em memória a Herodes o Grande, que construiu o templo. Então, esse grupo era muito ferrenho, e eles também estiveram tentando Jesus, mas, como não bastasse, aí vem um grupo chamado saduceus. Eles não tinham pensamento com os fariseus, porque tinha pensamentos teológicos ou ideológicos diferenciados, né? Principalmente no que consistia a questão da ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição. Já os fariseus e herodianos acreditavam na ressurreição. Então esse grupo, os saduceus, eles chegam a Jesus e eles levantam uma questão. Todos eles, afinal, têm uma finalidade: derrubar Jesus, queimar o ministério dele publicamente, né? E empatar de Jesus cumprir aquilo que veio para cumprir, que seria morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Bom, mas eles chegam naquele momento e eles tentam a Jesus com uma expressão relacionada a uma questão de casamento. Então, nesta vida, uma pessoa teve mais de um marido ou mais de uma mulher. Aí, quando for na vindoura e houver a ressurreição, para eles, entre aspas, quem será o marido dessa mulher? Ou quem será a mulher desse marido? Aí Jesus fala para eles que eles, na ressurreição, no mundo vindouro, os homens não se casam nem se dão em casamento. Seremos assexuados, assim como os anjos. Nós não teremos essa questão de sexo masculino ou feminino. Isso é terreno, é natureza terrena. Mas quando Jesus fala isso, aí Jesus ele acaba por revelar para nós, irmãos, que dentre tantas causas, as duas principais do erro religioso, ele acaba citando aqui. E ele então diz assim: errais, é um erro. É difícil você ver nos textos que Jesus está pronunciando, ele dizendo assim, está errado. É difícil. Mas ele disse assim, errais. Aí ele diz as duas principais causas do erro religioso. Errais, falta de conhecimento das Escrituras. Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras. E nem o poder de Deus. E então ele está falando que o primeiro grande erro que é cometido pelo religioso, e às vezes nós podemos cometer isso, irmãos, a vida do crente ela precisa ir além da religiosidade. Um pingo de religiosidade faz bem para nós. Como funciona esse pingo de religiosidade? É esse compromisso, eu estou na igreja, domingo é dia de ir à casa do Senhor, é o compromisso de ofertar, o compromisso de contribuir com os seus dízimos, é o compromisso de você, eu vou jejuar, eu vou orar em tal horário, aquele relógio de oração. Um pouco de religiosidade faz bem. Agora, quando essa religiosidade, ela toma o essencial de Deus em nossas vidas, ela pode nos trazer sérios prejuízos. E sabe que um dos maiores erros é a falta de conhecimento das Escrituras. A palavra de Deus, o apóstolo João, servo do Senhor Jesus, quando ele escreve o livro do Apocalipse, ele começa no primeiro capítulo, versículo de número 3, ele começa a dizer, irmãos, que é preciso ler a palavra de Deus. Tem que ler a palavra de Deus. Irmãos, esse livro não foi permitido por Deus de ser impresso para ficar esquecido ou fechado. É para que nós leiamos a palavra de Deus. Aí ele diz assim, bem-aventurado ou próspero é aquele que lê esta palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você não pode ser apenas uma pessoa que tem aquela amizade, aquele carinho, aquela simpatia pelo crente, aquela simpatia pela palavra que se ouve ou que se prega. Não, você precisa conhecer esta palavra. Essa palavra tem que se tornar viva na tua vida.
Jesus falou para aquela mulher samaritana: quem dera, quem me dera, se alguém pedisse a minha água, eu daria água viva. E ele estava falando desta palavra, porque ele dizia para os discípulos, quando eles falaram assim: Senhor, então me dá um banho logo, não lava meus pés e minhas mãos não, me dava um banho. Aí dizia: vós já estáis limpos, lavados pela palavra. Isso é água, irmãos, é vida, é saúde para a sua vida espiritual, para a sua vida física, para a sua vida financeira, sua vida social. A palavra precisa ser conhecida. E então João fala: é preciso ler. É ela quem registra o caráter de Deus. É nessa palavra que você verá quem realmente é Deus para nós. Enquanto você não conhece a palavra, as Escrituras, você tem dúvidas de quem Deus é, de como Ele é, você tem medo de Deus, você acha que Ele é um tirano, você acha que Ele é covarde, você acha que Ele pode te castigar por qualquer coisinha mínima, e você desconhece o caráter de Deus. Deus é amor. Está pronto para corrigir aquele a quem Ele ama. Mas Ele está muito mais pronto para estender as mãos sobre a sua vida e te abençoar. Você precisa conhecer Deus. E só se conhece Deus pela palavra. Aí está escrito então aqui, olha: falta de conhecimento das Escrituras. Vocês estão fazendo uma pergunta. Assim, ele não quis dizer para pergunta idiota, tolerância zero. Mas ele quis dizer o seguinte: estão fazendo uma pergunta que não tem cabimento, não tem nenhum sentido ideológico ou teológico, porém essa pergunta é sem sentido por causa da falta de conhecimento das Escrituras. Tinha a palavra do Senhor, era pregada no templo, era pregada nas casas, era pregada na rua, mas eles não conheciam a palavra de Deus, porque não liam a palavra de Deus. Preciso ler. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Conheça as Escrituras Sagradas. Tua vida mudará só o fato de você conhecer a palavra de Deus. Ele diz então que é preciso, João fala, é preciso ouvir. Para conhecer é preciso ler, porém é preciso ouvir, dar ouvidos. Porque às vezes nós lemos, mas não damos ouvido. Ou seja, lemos porque temos que ler. Já viu alguma coisa assim, tipo um contrato, um documento? Você vai comprar alguma coisa, aí vai comprar um veículo, vai comprar um objeto, e lá tem um contrato, tem alguma coisa que te deram para assinar, aí você finge que lê. Foi ao cartório, o cartório te dá o documento, aí você finge que lê, dá aquela leitura assim. Alguns realmente conseguem fazer a leitura chamada dinâmica, né? Aquela leitura rápida, veloz, e ele ainda consegue assimilar. Mas a maioria de nós não conseguimos fazer. Aí dá aquela fingida assim, dá para o dedinho assim, ó, para fingir que está lendo. Aí então depois assina, depois não sabe nem o que assinou. Às vezes nós lemos, mas não ouvimos. A questão do ouvir não é só a questão que nós estamos falando agora, nessa vocalização da voz, não. É quando nós lemos e atentamos os nossos ouvidos para aquilo que estamos lendo. Porque quando você se aplica a esta palavra, lendo-a e ouvindo-a, o Espírito Santo de Deus fala contigo, irmão. O Espírito Santo de Deus fala com o coração do crente. Quantas pessoas que, quando atentamente no seu cantinho, lá na sua meditação, elas estão lendo, ela diz assim: meu Deus, Deus falou comigo. Porque estão lendo e ouvindo. Agora, quando eu apenas estou lendo, mas não estou ouvindo, não percebe nada, não entende nada, e você fica pior do que era antes, talvez, mais confuso ainda. Então é preciso ouvir a palavra, atentar para essa palavra. O que Jesus estava mostrando para João é o que ele estava agora verbalizando para esses camaradas saduceus. Eles tinham a palavra, o que empregava, eles pouco ligavam para aquilo, porque eles estavam preocupados com a sua situação religiosa e não de adoração. É sempre cabível para nós nos preocuparmos mais com a questão religiosa do que com a verdadeira adoração.
o fato da mulher samaritana que citamos nas entrelinhas, ela também tinha uma preocupação, como todos os samaritanos, com a questão da religiosidade. Lá você diz que deve se adorar no monte tal, aqui nós adoramos no monte Gerizim. Aí então, na verdade, quem está certo, quem está errado? A preocupação é religiosa. Aí Jesus fala assim, nenhum nem outro. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Está vendo? Então, uma questão que às vezes a religiosidade até atrapalha do conhecimento das Escrituras. E a palavra de Deus então diz por João, irmãos, que nós devemos não somente ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você aplica a leitura com atenção de ouvido ao que está ouvindo, querendo que Deus fale contigo, uma coisa é eu ler e decorar para uma gincana, a outra coisa é eu ler e dizer assim, eu vou mostrar para eles que eu leio. Vou mostrar que eu sou rápido. Lembra daquela coisa assim que a pessoa na escola dominical, até como se fosse uma gincana mesmo, aí então você fala, livro de Ageu capítulo 1, versículo 3, aí a pessoa rapidamente ela fica de pé e lê, aí fica toda feliz, né? Ela ganha todas as leituras, porém às vezes não entende-se nada. E sabe o que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você se aplica a uma leitura em que ela é consistida de meditação, como está no Salmo de número 1, meditar na palavra dia e noite, então esta palavra começa a saltar no teu coração, essa palavra começa a produzir fé no teu coração, ainda que você não entenda muito teologicamente, mas quando vier um momento de infortúnio, tal como esse agora que estamos vivenciando, não é ainda o momento, né? Mas é um momento de infortúnio, um momento em que nós estamos passando com dificuldade, não é uma facilidade para nós não estávamos acostumados a tantas limitações, mas mesmo assim, quando passamos por alguns momentos assim, aquele crente que lê a palavra, mas ele presta ouvido a esta palavra, ele consegue se submeter a todas as situações adversas e ao mesmo tempo transpor. Ele consegue passar por isso sem perder a sua fé. Ele continua acreditando que amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Então, e é interessante que quando João fala, ele diz assim também, guardar esta palavra. Guardar é praticar, irmãos. A aplicabilidade da palavra no cotidiano, ela é muito importante para nós. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim, em Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, vê se não faz sentido, eu leio, eu ouço, então esconda esta palavra, eu começo a praticar. Então, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Está vendo? Ele não ouve a palavra, não lê e apenas ouve para não pecar. Não, ele ouve a palavra, ele lê a palavra, mas quando ele esconde, ele está colocando em aplicação em sua vida cotidiana. E nessa aplicação, ele evita todo custo o pecado contra Deus. Então o caráter de Deus, que eu falei que a palavra é revelada, Jesus está mostrando por que erra se não conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras revelam o caráter de Deus. E o caráter de Deus é revelado para as outras pessoas, para o nosso próximo, através de nós, através desta palavra aplicada. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós aplicaremos a sua palavra, mais revelaremos o caráter de Deus. Pergunto aos irmãos, claro que sem resposta conclusiva, mas pergunto aos irmãos, quando você não era crente em Cristo Jesus, você já tinha ouvido de alguma maneira um trecho, uma porção da palavra de Deus? Quem sabe até ter lido algumas partes da palavra de Deus, mas por falta de aplicação, a tua vida era referência para o vizinho? A tua vida era referência para o colega de trabalho? A tua vida era referência para seus filhos? Não, e o que tornou a tua vida referência para as pessoas, como crente que você é? Foi a aplicação da palavra de Deus, ouvida e lida,
que começou a revelar o caráter de Deus. As pessoas veem Deus em nós. Elas não podem ver Deus, assim como nós não podemos ver Deus. Mas quando nós olhamos uma pessoa que aplica a palavra de Deus no seu cotidiano, ela é justa, ela é honesta, ela é sincera, ela é santa, ela procura as coisas certas do mundo. Então, quando nós vemos isso, nós acabamos vendo Deus na vida daquela pessoa. Foi isso que aquela mulher não foi diferente, que viu quando passava o homem de Deus, o profeta, ela disse: lá vai um homem de Deus. Nunca tinha visto Deus, porém a forma de conduta daquela pessoa, que ela vinha observando por várias vezes, a maneira como ele se expressava, a maneira como andava, a maneira como se vestia, a maneira como se conduzia, revelava o forte caráter de Deus. É assim que funciona. E os saduceus não estão revelando. E Jesus sabe que eles não estão revelando. Aí diz: vocês são religiosos, mas erram por não conhecer as Escrituras. O religioso deveria ter essa revelação do caráter de Deus em suas vidas. Aí observa uma coisa interessante. Depois de Jesus ter falado sobre isso, e a justiça, a honestidade, a verdade, a santidade, deve estar em nossas vidas no cotidiano. Aí ele então diz que a segunda grande razão de essas pessoas não, de um erro religioso, irmãos, é porque esse erro religioso deixa faltar experiência com Deus. Ele diz: errais não conhecer as Escrituras, falta de conhecimento das Escrituras, e nem o poder de Deus. O poder de Deus aqui, não estamos falando de poder pentecostal ou neopentecostal, não estou falando disso. É daquele poder, manifestação, aquela coisa toda, nada disso, né? Eu estou falando agora, irmãos, da manifestação de uma experiência com Deus na sua vida. O crente não pode ser apenas religioso, ele precisa ter experiência pessoal e intransferível com Deus. Você precisa ter a tua experiência pessoal com Deus. Você precisa saber quem é Deus. Uma coisa é nós vivermos a experiência de outrem. Aí nós nos edificamos porque falamos de Abraão, de Isaac e Jacó, falamos de Enoque, falamos de Gideão, falamos de Sansão, falamos de todos esses que tiveram alguma experiência com Deus. Mas a outra coisa diferente é nós termos pessoalmente a nossa experiência com Deus. Sair do campo da religiosidade e passar para um campo prático de experiência com Deus, de culto, de adoração, de louvor, de vida prestada como verdadeira adoração, como o apóstolo Paulo fala, um culto racional a Deus, experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente experiência com Deus faz o crente isso, experimentar o que é a vontade de Deus em suas vidas. Fora disso, ele apenas será religioso. Fora disso, você cumprirá todos os parâmetros, religiosamente falando, você virá todos os cultos, cumprirá todos os seus horários, fará tudo que as normativas internas da igreja sugerem que sejam feitas, porém você será sem vida, será oco. O que torna o crente experiente com Deus é essa prática de vida. E sabe como começa a experiência com Deus? Talvez você diga assim: eu não tenho experiência com Deus. Talvez você não tenha tido uma experiência igual ou parecida com a de Abraão. E nem precisa, porque cada uma pessoa tem uma experiência diferenciada com Deus. Ninguém é igual. E Deus não dá experiências iguais. Você lê em todas as Escrituras, todos os homens que tiveram experiência com Deus, cada qual teve a sua pessoal e intransferível. Ninguém foi igual. Não teve igual a Abraão, não teve igual a Jacó, não teve igual a Isaac. Cada um teve uma experiência com Deus. Jacó poderia ter dito assim: minha maior experiência com Deus foi quando eu estava com medo, morrendo de medo, saí da barra da saia da mãe. Ele era muito caseiro, vivia dentro de casa, tinha um medo tremendo. Aí quando saiu naquela primeira vez que ele saiu, ele escureceu, não sabia o que era escurecer sem mamãe do lado. Aí escureceu e ele teve que dormir naquele escuro, e Deus então colocou um anjo subindo e descendo ali, ó. Aí ele fala: aquilo ali foi uma benção, dormi tranquilamente, Deus tomando conta da minha vida.
contou a experiência. Esaú contou muitas experiências. Depois Jacó teve mais uma, aquela que ele brigou com o anjo. Agora ele estava mais esperto. Aí teve mais uma experiência. Olha, teve experiências com Deus. Ninguém teve experiência igual a Jacó. Ninguém. Qual é a pessoa que você conhece aí que ficou manco porque lutou com o anjo deu uma ferida na perna dele? Ninguém, irmão. Você pode até cantar como Jacó, aquele corinho de fogo aí, né? Que vai descer o anjo. Jacó segurou o anjo. Pode até cantar. Eu não vou cantar, senão daqui a pouco o pessoal está movendo aí. Então, aí surge, do nada surge um pandeiro. Surge na hora. Parece que ele cai do céu, né? Aí olha, mas irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando você tem a sua experiência, ela é sua. É só sua com Deus. É uma coisa fabulosa. Você pode tentar contar e contagiar pessoas com a experiência. Ninguém tem a experiência que você tem com Deus. E sabe agora, o fato interessante é que todas as pessoas com experiência com Deus, elas começaram no nível 1. E o nível 1 é arrependimento. Ninguém consegue ter uma experiência com Deus sem antes passar por um sentimento de arrependimento de seus pecados. Arrependimento é a experiência que é comum a todos, mas também de forma diferenciada. Como Deus trata com uma pessoa, trata com outra diferente. Deus chamou Natanael, aí Jesus chamou, né? Aí Natanael falou assim: como pode vir coisa boa de Nazaré? Aí Jesus falou assim: veja que você é um homem sincero, é um homem justo, né? Um homem correto, quer dizer, fala na lata mesmo, né? Aí, mas quando chamou Saulo, já teve que derrubá-lo do cavalo. Aí então teve um encontro com ele, teve que deixá-lo cego para ele ter. Mas em todos os fatos, a questão principal foi arrependimento. A experiência com Deus começa com arrependimento de pecados. Então a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o arrependimento em Provérbios capítulo 28, verso 13, diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel, então Ele perdoa nossos pecados. É a mesma coisa de João 1,9, né? Então Ele é fiel, é justo, Ele perdoa todos os nossos pecados. Mas primeiro você precisa, ele diz lá, que alcança misericórdia. É o primeiro ato de experiência com Deus. Aleluia. Por isso que ninguém que não tenha confessado pecados ou arrependido-se de seus pecados não pode desfrutar de uma experiência com Deus. Não tem. Agora, todas as pessoas que na sua simplicidade, conhecendo a Bíblia ou não, de fato e de verdade, ou seja, teologicamente, mas se ela disser assim: olha, quando eu me arrependi dos meus pecados, me veio um perdão, senti uma alegria, senti uma leveza. Ele fala da forma como ele quiser, né? Aquilo que ele sentiu, ele sente uma tremedeira nas pernas, ele sente fraqueza, enfim, mas a experiência começa com arrependimento de pecados. Você sabe o que a Bíblia diz? Que o arrependimento do pecado, irmãos, torna-se experiência, porque o arrependimento do pecado faz a pessoa ver o pecado como ele é pecado mesmo. Enquanto não houver arrependimento, a pessoa vê assim: meu único erro eu não cometo nada demais, meu único problema é que eu fumo um cigarrinho de vez em quando, não cometo nada demais, mas de vez em quando eu falo um palavrãozinho, não cometo nada demais, mas de vez em quando, aí eu me aborreço com uma pessoa lá no trabalho, aí xingo os palavrões. Olha, teu único problema é que você ainda não se arrependeu. Aleluia. Porque quando há um arrependimento, nós passamos a ver o pecado como pecado. João capítulo 16, versículo de número 8, começou aqui muito próximo, é vizinho de Mateus, contemporâneo. Aí capítulo 16, versículo de número 8, João, o evangelista, diz assim: olha, e quando ele vier, o Espírito Santo, Jesus está falando, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quer dizer, a pessoa vai começar a ver pecado como pecado. Não começa a ver, deslizou, roubou milhões, desviou. Que desviou? Desviou verba, roubou. Pecado é pecado. Cometeu um delito, que delito? Temos que ver pecado como pecado, irmãos. Enquanto não vermos pecado como pecado,
não há arrependimento em nossas vidas. E se não há arrependimento, não há experiência com Deus. Não conhecemos Deus, porque Deus revela pecado como pecado. Não chegou para Davi e disse assim: Davi, você cometeu um deslize, pisou no tomate, nada disso. Não inventou nenhuma historinha, você pecou. Aí Davi falou: pequei. Acabou. Deus olha assim. Não leva em consideração, Eva, Adão, vocês pecaram. Não, mas foi, serpente me deu. Onde está escrito que a serpente deu fruto para ela? Se ela nem mão tinha. Deu nada para ela não. Deu nada para ela. Deu nada. Ela apenas falou. Foi usada por Satanás e falou. Aí, tá vendo aí? Ela já estava olhando. A Bíblia diz que ela viu, achou agradável aos olhos e pegou. Ela pegou. Mas quando vai falar com Deus, a serpente. Que é a serpente? Passou a bola. Porque não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Como eles eram réus primários, teve atenuante. Deus foi muito misericordioso ao extremo para não consumi-los ali e formar uma nova geração. Eram réus primários. Agora, meu irmão, se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Tem que se arrepender, ver pecado como pecado. Não, isso é pecado que eu estou cometendo, não posso mais pecar. Nós precisamos começar a ter experiência com Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aí você está preocupado com o poder pentecostal. Você está preocupado em falar línguas estranhas. Você está preocupado em virar cambalhota. Primeiro tenha experiência com Deus pelo arrependimento. Primeiro você sinta Deus na sua vida. Primeiro você saiba que Deus não aprova algumas situações em que nós nos envolvemos. Aí então quando o Espírito Santo vier, ele diz assim, ele vai fazer vocês, vai nos fazer entender o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o juízo. E isso começa uma experiência, porque antes de Cristo, como era a sua vida? Vivia uma vida de drogas, de bebida, vivia uma vida de prostituição, e ainda contando vantagem para outros, porque não há arrependimento. Quando você está em Cristo Jesus, você não tem nem mais prazer de falar o que fazia antes. Porque você sabe, eu era um pecador. Aí você só tem coragem de cantar. Era um pecador, andava sem Jesus. Aí você tem coragem, porque era realmente um pecador. Porque começa a ter experiência através do arrependimento. Começa-se a conhecer Deus através do arrependimento. Mas o arrependimento, ele exige confissão, irmãos. Sempre, isso aí nós já falamos, tornamos a falar. Sem confissão de pecados não há remissão do mesmo. E o arrependimento faz com que desistamos da prática do pecado. Só quando se arrepende. Romanos capítulo 6, versículo 14. Aí o pecado já não tem mais domínio sobre vós. Só se arrepender. Quem não se arrepende, ele está pecando hoje, amanhã está cometendo a mesma coisa. Porque o pecado ainda tem domínio na vida dele. Aí ele fica só com aquele remorso. Aí no dia seguinte está cometendo a mesma coisa. Aí no dia seguinte cometendo a mesma coisa. Quem se arrepende perante o Senhor, ele evita todo custo o pecado, porque ele sabe que o pecado não tem mais domínio sobre a vida dele, porque a soberana graça de Deus o destronou. Agora quem habita em nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Em nossas vidas é o próprio Deus. Então nós começamos a conhecer Deus através disso. E uma coisa interessante, que a experiência real com Deus, eu disse que começa com arrependimento, mas também ela nos impulsiona a andar no Espírito. Nos impulsiona. Irmão, nenhum bom crente dentre nós anda no Espírito, porque não tem mais vontade de andar na carne. Nenhum. Todos nós aqui, se der bobeira, a carne toma conta. Verdade ou não é? Todos nós, por mais crente que seja, aquele crente santarrão, aquele que você sabe, que o bispo Abel diz, sempre atrás de um santarrão tem um fariseu. Isso é uma grande verdade. Aí aquele crente santarrão, irmãos, por mais que ele seja santarrão,
se ele não tiver cuidado com a sua vida, em conhecer o Senhor, em permitir que o Espírito Santo lhe impulsione a andar no Espírito, ele satisfará o desejo da carne. Porque a carne, olha, o desejo, as obras da carne são malícia. E quem não quer malícia? Tem crente que ainda até chama a atenção do outro crente e fala, você tem que ter um pouquinho mais de malícia. Não é? Tem que ser mais malicioso. Irmão, o crente não precisa ser malicioso, não. Ele precisa ser vigilante, isso aí é oração, mas não malicioso. Aí malícia é obra da carne. Mas como ele veio lá do mundo, ele ainda anda gingando. Já viu que tem uns crentes que ainda andam gingando? Se der bobeira, se ele não tiver com Bíblia, eu tenho medo dele. Aí você pensa assim, meu Deus, agora tá ruim para mim, né? Tá vendo ele gingando na rua? Escuta, ele ainda tem malícia. O verdadeiro crente, irmãos, com experiência com Deus, ele é impulsionado a andar no Espírito. Ele começa a mudar o seu comportamento, seu estilo de música, seu estilo de veste, seu estilo de conversação, tudo começa a ser diferente. Mas ele tem vontade de inclinação para as coisas da carne? Claro que tem, claro que tem. Quantos crentes se desviaram da fé porque se envolveram em corrupção? Tem nome de crente que está na cadeia, você sabe, não vou citar aqui que está sendo filmado. Mas tem. Aí então, porque está na cadeia, porque na carne surgiu lá uma oportunidade, aí ele meteu a mão, achou que ninguém ia ver. Achou, porque na verdade ele olha para um lado, olha para o outro, olha para trás e olha para frente, aí olha para cima, o olhão de Deus está em cima dele. Aí ele então meteu o bocanhão lá, aí hoje está preso. Então o que acontece, irmãos? Foi falta de oportunidade, na verdade, de andar com Deus? Não, mas a obra da carne falou mais alto do que o fruto do Espírito. Agora, quando você tem experiência com Deus, sempre o Espírito Santo de Deus te impulsionará a você andar segundo o fruto do Espírito, a deixar a obra da carne de lado. Está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículos 15 e 16, que o apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o Espírito. Aí ele diz as obras da carne, mas também fala o fruto do Espírito. Ele diz, mas o fruto do Espírito, irmãos, é amor. O fruto do Espírito é alegria. Não percebe que quando antes você era crente, antes de você ser crente, ou de repente era apenas um religioso, aí você, em vez de praticar o amor, você praticava a violência? Você odiava pessoas? Tinha uma raiva das pessoas de graça, né? Eu odeio aquela pessoa. Quantas pessoas falam assim? Eu odeio aquela pessoa, detesto, né? Se eu pudesse eu matava, esganava. Depois você fica crente. João era assim. Antes da experiência do arrependimento, a gente já estava andando com Jesus, religiosamente com Jesus. Mas antes da experiência, Jesus tinha uma pessoa ali querendo expulsar demônio, em teu nome nós proibimos. E outra coisa, tem gente lá fazendo, se o Senhor quiser, a gente pede para descer fogo do céu. Não era nada aí, já estava pedindo para descer fogo do céu. Aí então, a gente pede para queimar eles tudinho, ó. Não tem uma pessoa que canta, Jesus prepara e leva esse crente falador? Então é obra da carne, irmãos. É obra da carne, deixa o crente falador aí. Aí o que acontece? Olha, aí eles queriam, depois que João se converte, depois que João começa a conhecer Deus, aí ele escreve, filhinhos, amemos-nos uns aos outros, porque o amor do Pai está naquele que ama. Tratando diferente. Está vendo? Antes queria tacar fogo nos outros. E tem alguém crente lá na igreja ouvindo ele pensando, cabra queria queimar a gente aquele dia. Agora está aí mandando amar, né? Olha, porque houve uma experiência com Deus, o Espírito Santo de Deus, irmão, nos impulsiona a prática do fruto do Espírito. E no fruto do Espírito, o primeiro dele é amor, o segundo é alegria. Irmãos, quase todos os crentes que têm experiência com Deus, crentes que têm experiência com Deus, eles são alegres. Aleluia. Pode observar, pode estar triste, cabisbaixo com alguma situação, um momento de adversidade, a perda de alguém, de um amigo, de um emprego, mas ele está sempre com o espírito alegre. Ele sempre está disposto, sempre. Agora, percebe uma pessoa que é só religiosa? Como está a sua vida? E é bom às vezes nem perguntar. Dia, azar, não devia ter saído de casa, né? Aquele é o crente religioso, aquela é uma hiena.
A hiena que deveria estar sempre rindo. Aquela hiena é uma hiena religiosa, né? Agora, se fosse uma hiena convertida, como está o teu dia? Está bom demais. A hiena rio o tempo todo, né? Está bom demais. Podia estar levando chicotada, mas estava bom. Irmão, escuta. Quando você está com Jesus, tudo vai bem. Tudo vai bem. Com Jesus, irmãos, a coisa é diferente. A tempestade vem? Claro que vem. Claro que vem. O medo de morrer vem às vezes? Claro que vem. Nós vamos morrer, Senhor, tem misericórdia. Mas no final está tudo certo. O mar se acalma, o vento sossega. No final está tudo certinho. Com Jesus é assim. Crente sabe que tem experiência com Deus. Olha, e quando você anda no fruto do Espírito, aí diz que amor, alegria, é paz. Olha, serenidade. Irmão, domínio próprio, é mansidão. Mansidão é equilíbrio. Não é ser frouxo, é ser equilibrado. A humildade, tudo isso faz parte da vida de um crente que tem experiência com Deus. Não dá a impressão que você agora é frouxo? A pessoa fala, agora é frouxo, já virou crente, ficou frouxo. Não. Você não tem mais trato com as obras da carne, você tem trato com o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito se resume nessas coisas que o apóstolo Paulo diz. E deixa eu lhe dizer uma coisa, esse fruto do Espírito revela a nossa experiência com Deus. E a nossa experiência com Deus é pessoal e intransferível. Não adianta. Uma experiência coletiva é aquele momento em que todos viram um milagre acontecer, um coxo andar, um cego ver, aí a igreja explodiu em glórias e aleluias. Meu Deus, que experiência tivemos! É o momento de uma experiência coletiva, é só para aquele momento. A experiência pessoal intransferível são todos os dias de nossa vida. A ponto de Policarpo, quando já estava com quase seus 100 anos, e ser chamado, 80 anos, né? E ser chamado, 80 e poucos anos, ser chamado para negar a Cristo, ele falou, já sirvo o meu Senhor há mais de 80 anos. Ele nunca me abandonou. Como eu, pois, o negaria? Estava pronto para morrer pela causa. Não importa, irmãos, a experiência pessoal com Deus. Ele viu isso, João, claro que viu, que era o seu tutor, né? O seu mentor, mas agora ele está sozinho. João já morreu, ele está sozinho, mas ele ainda permanece fiel ao Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa para nós encerrarmos. A última situação é que a experiência pessoal com Deus nos mantém perseverantes. Só crente experiente com Deus é perseverante. Tá? Só quem tem experiência com Deus persevera. A carta aos Hebreus, capítulo 10, o versículo de número 36, diz, irmãos, nós precisamos ter paciência. Paciência, perseverança. Algumas versões é perseverança. Perseverança diante de tantas coisas que podem nos acontecer. E sabe que o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, deixa registrado para nós? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir é perseverar, é todos os dias. Ninguém chegou ao nível que gostaria ou que Deus gostaria que estivéssemos. Ninguém aqui. O dia que chegarmos ao nível em que Deus quer e ao nível que nós gostaríamos, seremos arrebatados semelhante a Enoque. Andou Enoque com Deus e não se viu mais por quanto Deus o tomou para si. Se ainda estamos na terra, porque não chegamos ao nível em que Deus quer que nós cheguemos. Mas olha, a tua experiência com Deus, que é pessoal, é para todos os dias. Persevera nisso, irmãos. Persevera. Não deixa vir uma palavra tal como essa, dada tão dura de Jesus para aqueles saduceus religiosos. Não seja apenas um religioso, mas seja crente em Cristo Jesus. E Jesus falou, erra não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, não tem nenhuma experiência com Deus. Você é experiente com Deus,
Você conhece as Escrituras? Então permaneça assim para a glória de Deus. Amém? Nós vamos ficar de pé, porque já chegou a hora, já estamos passando um pouquinho, né? E a gente às vezes dá bobeira, a hora vai embora. Mas Deus te abençoe nesta noite. Quero mais uma vez parabenizar as crianças, né, pela disponibilidade e a criatividade de participar, de fazer essa homenagem a nós pais, né? E agradecer, claro, né? E também quero lembrar os irmãos que ainda não apanharam as suas carteiras de membro na secretaria, aquela já está vencida, né? Mas devido a essa situação de pandemia atrasou um pouquinho, mas as novas carteirinhas com validade até 31 de dezembro de 2021 já estão aí na secretaria com a Tamires. Então, os irmãos que ainda não apanharam, depois do culto, deu um pulinho aí, a Tamires está aí ainda, aí apanha com ela, né? E outra coisa, aqui nós temos o irmão Valdeci, da Assembleia de Deus Nova Iguaçu, Ministério de Madureira, lá do pastor João Nunes, é isso? Deus abençoe, irmão Valdeci. Nosso culto está começando um pouquinho mais cedo, né? Estamos fazendo 2 cultos, o irmão não sabia, claro. Aí já chegou na hora da palavra, mas seja abençoado por Deus nessa noite, tá? E seja sempre bem-vindo, né? Não só por ser do nosso ministério, não, mas porque é um servo de Deus, é uma pessoa que precisa também da bênção do Senhor, e você veio no lugar certo nesta noite. Irmãos, vamos orar. Aqui estão os pedidos de orações. Quero antes lembrar que amanhã, 8 horas da manhã, tem oração. Os irmãos estão disponíveis, né? Ou que trabalham mais tarde, a oração é 8 até às 9. O máximo que está ainda aí, acho que até 9h20, né? Já foi um dia desse, mas tem sido de 8 às 9 da manhã. Então os irmãos venham participar da oração, da glória a Jesus, e orar por nós, estamos no trabalho. E a oração continua pelos aniversariantes. Essa semana aniversário de casamento da diaconisa Nilma e Cícero, 13 anos. Nilma e Cícero estão na Paraíba, foram para João Pessoa, morar em João Pessoa. Nós estamos esperando que eles lá se assente direitinho, baixa a poeira, e quando estiverem tudo direitinho lá na igreja, vai fazer a solicitação de carta de mudança. Então eles estão na Paraíba, por isso estão ausentes, irmãos não têm visto, né, mas têm assistido os cultos aí online, mas estão com pacientes, vão procurar a igreja direitinho lá, sendo do nosso ministério ou não, aí pede a carta e nós vamos liberar a carta dos irmãos, tá? Que são um casal de bênção para a igreja. Então, mas são aniversariantes de casamento dia 17, então nós vamos orar pela Nilma e o Cícero. E dia 22/8, a Sheila e o Everson estão aí, né? 6 anos de casados, bodas de açúcar ou perfume. Então Deus abençoe Sheila, Deus abençoe Everson, e também os outros são mais no final do mês, nós estaremos orando no próximo domingo. Meus irmãos, aqui tem então os pedidos de orações. Quero lembrar vocês, quarta-feira 19h30 nosso culto, sexta-feira também o culto doutrina às 19h30, e domingo será a escola dominical aqui. Só hoje foi na matriz por conta da Santa Ceia Geral, mas domingo 9 horas da manhã estaremos reunidos aqui para a nossa escola bíblica dominical. Tem sido uma bênção essas lições desse trimestre. Aliás, do trimestre passado também foi, e esse está muito boa mesmo, então são muito boas. Então vamos aqui, a orar agora para a glória de Deus. Pai, curva a sua cabeça e vamos orar por esse pedido de orações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esses pedidos de orações que chegam ao teu altar em forma de nomes, fotos e documentos. Pedir, ó Pai querido, que essas vidas, ó Deus querido, elas sejam, ó Deus querido, abençoadas pela tua mão poderosa. Se houver, ó Pai querido, algum pecado a ser perdoado, Senhor, então tu perdoa para a glória do teu nome, Senhor. E, ó Deus, liberta essa pessoa, Pai querido, das mãos do adversário, liberta de vícios, liberta, ó Pai querido, do pecado, liberta de tudo quanto é mal. E, ó Pai querido, que o teu Espírito possa assumir o controle desta vida. Pai, repreende a enfermidade, sendo ela maligna ou benigna. Todo mal seja repreendido em nome de Jesus. E tu abençoa abrindo portas de trabalho, abençoando o salário dos teus filhos. Ó Deus querido, dando graça e glória a cada um, porque tu sabes
exatamente o que cada uma pessoa dessa necessita. Então toma em tuas mãos para a glória do teu nome. Quero apresentar também a ti, Senhor querido, as vidas que estão aqui neste recinto. Senhor, em tuas mãos estão nossas vidas. E eu quero te pedir que se há alguém entre nós que esteja enfermo, ó Deus, que a enfermidade seja repreendida nesta noite. Que tu venha, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, repreender toda dor, tudo que não provém de ti, mal-estar. Ó Deus querido, regulariza a pressão arterial dos teus filhos. Ó Pai, regulariza seu nível glicêmico no sangue dos teus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, tu repreenda, Senhor, todo vírus, tudo que não provém de ti, e nos abençoa com todas as bênçãos celestiais. Quero te pedir, ó Deus, que tu venha abrir portas de trabalho aos desempregados e aumentar o salário daqueles que estão com o salário defasado, ó Pai querido. Mas junto com esta grande bênção, ó Pai querido, eu te peço que tu dê sabedoria aos teus filhos para administrar suas finanças. Dê, Pai querido, todo o conhecimento necessário, ó Deus, é a orientação do teu Espírito em cada ato que nós precisamos gastar, para que nós não venhamos a ter falta e sim ter sempre a tua abundância, como promete a tua palavra. Quero te pedir, ó Pai querido, sobre os nossos visitantes nesta noite. Deus, toma cada um em tuas mãos. Ó Pai querido, tu continua abençoando e suprindo toda necessidade e falando em cada coração nesta hora. E pedir, ó Pai querido, pela tua filha Nilma, pelo teu filho Cícero, pela Sheila, pelo Everton, ó Pai querido, que estão completando anos de casado. Toma em tuas mãos, supre as necessidades, tira todas as barreiras, as investidas do adversário e dá grande vitória aos teus filhos para a glória do teu nome. E quero te pedir que tu nos devolva em paz aos nossos lares e nos dê uma noite abençoadíssima, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe e tenha uma ótima noite.